Boa noite, irmãos. É um prazer e um privilégio estar aqui com os irmãos, nessa noite, no qual a igreja está completando 53 anos de idade, Não os primeiros de muitos ainda, Graças a Deus. Enquanto o Senhor não voltar, nós vamos estar aqui na terra fazendo a obra dele. Eu viajei ontem à noite para cá de Alvilândia com a minha filha e o meu genro. E nós passamos a noite viajando, noite inteira com chuva, foi uma bênção, E aí chegamos hoje pela manhã, às 5:30 da manhã. Então dormi por volta de 1h30, mas hoje à noite, com certeza, a noite vai ser muito boa para dormir, Vai ser um prazer. Eu trago as saudações da Igreja Batista, um abraço a todos os irmãos da Igreja Batista em Alvilândia. E eu avisei a eles, que estaria pregando aqui. O pastor Viana me fez o convite para estar hoje. Aí o pastor Neil me estendeu o convite para estar domingo pela manhã e domingo à noite também. E aí o pastor Fabiano, ele vai estar levando a igreja dele no domingo à noite lá em Alvilândia. E vamos então ter a mensagem de duas igrejas juntas ali glorificando a Deus. Graças a Deus por isso, Nós temos uma boa comunhão, então vão estar juntos lá. Eu falei, não vou estar junto com vocês, nem em espírito, mas em oração eu estarei. A nossa igreja, ela tem passado por lutas, tem passado por algumas dificuldades. Inclusive a mãe da irmã Karina teve um problema muito grave de saúde, passou por problemas muito sérios, e ela não é cristã. E aí a Karina me falou, eu falei, eu posso visitar sua mãe? Ela falou, pode. Aí marquei um dia, um horário com ela, fui lá, comecei a conversar, confortá-la, e a hora que ela deu a oportunidade, como bom filho de Deus a gente não perde, Ela deu a oportunidade, eu já entrei com o evangelho. Falei, eu vim aqui confortar a senhora, mas também eu tenho a obrigação de trazer uma palavra de esperança para a vida eterna para a senhora. Então, falamos com ela, explicamos, tudo, e ela, muitas dúvidas, mas nós explicamos, fomos tirando as dúvidas e fomos esclarecendo. E eu sei que ela aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dela. Então, orem por ela, é Elizabeth, a dona Elisa. Eu nem sabia que era Elizabeth, eu só conheço sempre por Elisa. Descobri que é Elizabeth. Então, orem por ela. Ela teve alta agora, mas ainda tem que fazer uma série de tratamentos, tudo. Então, nós conseguimos o dinheiro todo para cuidar dela, graças a Deus. A nossa igreja ajudou com a parte. Somos poucos, mas estamos aqui para poder ajudar, abençoar os outros, Então, orem pela dona Elisa. Ela tem um tratamento a fazer, mas tem muita coisa na vida espiritual para vencer. Tá bom? Quanto aos trabalhos da nossa igreja, nós ainda estamos fazendo, Quarta-feira nós temos, terça-feira temos visitas nos lares, quarta-feira nós temos o ensaio, do período de louvor, do grupo de louvor, quinta-feira tem o culto das senhoras, sexta-feira à noite nós temos o grupo de oração, aí no domingo de manhã nós temos a escola bíblica dominical e o domingo à noite nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E aos sábados, uma vez por sábado, nós temos a reunião. Nós começamos agora, Então nós estamos fazendo uma vez por sábado. Uma vez por mês, no caso, Um sábado por mês, nós fazemos a nossa reunião. E é bom, tem sido bom, porque tem alguns que trabalham à noite e tudo, mas eles sabem do compromisso. E quando eu chego lá, eu penso que eles não vão estar, e eles estão. Eles estão. Então, orem pela nossa igreja, nós estamos trabalhando, mas o propósito sempre é glorificar a Deus. Afinal de contas, nós fomos criados para isso, Nós fomos criados para glorificar o nosso Deus. Então, achei. Então, vamos estar orando por isso, E eu agradeço à igreja pelo convite. Eu sei que é uma grande responsabilidade, Estar pregando bem no dia do aniversário da igreja. E junto com a irmã Divina, eu comecei a frequentar essa igreja também em 1966, lá na Teotônio Vilela. Foi uma serralheria, foi muita coisa depois, não sei nem o que é lá hoje em dia, mas comecei a frequentar lá em 1966. Então, é uma vida, Afinal de contas, essa igreja começou em 66, Então, graças a Deus por isso.
permanecemos fiéis apesar das dificuldades, apesar das lutas. Nós estamos aqui para glorificar a Deus e não olhar para os problemas dos homens. Amém? Bom, irmãos, hoje nós vamos estar estudando sobre a palavra do Senhor. Eu vi aqui, em Hebreus, no capítulo 21, no versículo 21 do capítulo 13, que nós temos um propósito, Todos nós temos um propósito. Mas para que esse propósito seja eficaz em nossa vida, ele seja concluído em nossas vidas, nós temos que ter um chamado. E o tema de hoje que eu vou trazer para os irmãos é um chamado irrecusável. Um chamado irrecusável. Abram comigo as suas Bíblias em Êxodo, capítulo 3. Vamos ler dos versículos 6 ao 10. Êxodo, capítulo 3, versículo 6 ao versículo 10. E todos os que puderem ficar em pé, vamos ficar em pé em reverência à leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: De fato tenho visto a aflição do povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra, para uma terra boa, espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Oremos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que fizemos até agora. Pelos louvores, pelos hinos, pelas orações, pela tua palavra que foi lida. E pedimos nesse instante que o Senhor possa estar preparando os nossos corações, para que possamos receber a tua palavra, compreender a tua palavra, e que possamos ter humildade, Senhor, para negar a nós mesmos e colocar a tua palavra, a tua vontade acima do nosso eu, acima da nossa vontade. E que o Senhor fale aos nossos corações, nos convencendo, nos transformando, nos edificando, nos fortalecendo, nos fazendo ver o compromisso que temos contigo. Que não temos compromisso com os homens, mas temos compromisso contigo, Senhor. E que este compromisso seja fortalecido em nossas vidas, e que o nosso testemunho venha a ser aquele que venha a refletir a Jesus Cristo em nossas vidas, para que aqueles que ainda não te conhecem como Deus, não te conhecem como Salvador, possam saber que há esperança da salvação, e que nós possamos levar essa palavra de salvação àqueles que não te conhecem. Usa-nos, ó Pai, para honrar e glorificar o teu santo nome. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Olha, um chamado irrecusável, um convite irrecusável. No versículo 10, vou começar pelo final agora, o versículo fala: Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito, os filhos de Israel. Sabe, Israel estava 430 anos vivendo como escravo em uma terra diferente, que não era a terra dele, uma terra estranha. E aí, durante esses 430 anos, eles foram envolvidos com outras culturas, com outros deuses, com tantas outras coisas, que nós podemos dizer que eles estavam se esquecendo de Deus. Tanto que no versículo 13, fala assim: Então disse Moisés a Deus: Quando eu for aos filhos de Israel, lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e perguntarem: Qual é o seu nome? O que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Nós podemos nos esquecer de Deus. Nós podemos mudar as nossas mentes através das lutas, através de dificuldades. Olha, a minha esposa,
Foi engraçado que num culto das senhoras de quinta-feira, ela preparou o estudo, foi lá, compartilhou com as irmãs, e ela gostou muito do estudo. E quando acabou, eu estava cuidando da minha mãe, ela cuida durante o dia, eu cuido durante a noite, e quando acabou, aí ela chegou para mim e foi compartilhar, falou, olha, eu levei um estudo para as irmãs, e eu gostei muito. Todos os pastores sabem, né? Que quando nós vamos pregar, nós apanhamos primeiro, né? Nós somos os primeiros que ouvimos, somos os primeiros que aprendemos, porque Deus tem que falar primeiro conosco, para que a gente possa compartilhar com vocês aquilo que Deus falou conosco. E aí a minha esposa falou, olha, foi uma bênção, porque eu levei um estudo falando das dificuldades. É fácil servir ao Senhor quando tudo está bem, não é verdade? Mas e quando nós temos problemas, temos lutas, quando nós perdemos parentes, quando nós perdemos pessoas que amamos, quando nós temos enfermidades graves em nossas famílias, quando nós passamos por lutas, como essa igreja está passando agora, né, com a irmã Conceição, não sei nem como está, ainda mesma situação, né? Então tá, eu tenho acompanhado pelo grupo dos varões. Então, e quando nós estamos nesta fase? É fácil servir ao Senhor? É fácil você dobrar o seu joelho e agradecer a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida? Ela compartilhou isso comigo e eu compreendi, né, o que ela quis me dizer, todo o entusiasmo dela, tudo o que ela falou. E aí eu peguei, estava levando ela para casa, peguei ela, coloquei no carro. E aí quando eu tenho um rapaz que para o carro dele bem em frente, a casa dele é do outro lado, bem em frente da minha casa. Então eu parei bem pertinho dele para poder entrar com o carro na minha garagem. Então eu fui bem devagar. E aí quando eu parei o meu carro em frente do meu portão, veio um rapaz, eu tenho sorte com bêbado, veio um rapaz numa bicicleta e pá, na minha porta. Aí ele bateu e não falou nada. Aí nós, né, eu já assumo logo que eu estou errado, né? Já pedi desculpas para ele, já falei, olha, nós não vimos, me desculpe, ele não falou nada. Mas ele não discutiu comigo. Depois, quando ele saiu, desceu, eu fui abrir o portão, aí ele voltou e foi discutir com a minha esposa. Aí eu fui lá, porque é eu que estava dirigindo, ele tem que falar comigo, não com a minha esposa. Mas aí ele reclamou e brigou, minha esposa ficou nervosa, tudo. Aí eu olhei para ela e falei, peraí, não foi o que você falou? Nós temos que servir a Deus quando tudo está difícil. E quando ele estava reclamando e ele estava brigando, eu estava orando para que ele se acalmasse. Porque ele falou, eu vou chamar as minhas irmãs e vocês vão ver só. Falei, não sei nem quem são as irmãs dele. Mas, de escândalo no meu portão, não, é uma coisa que nenhum cristão quer. Então eu orei e falei, Senhor, o Senhor sabe que eu não tive intenção, o Senhor sabe que eu não tive culpa, e o Senhor sabe que quem bateu foi ele, mas eu assumo que eu estou errado. Então, Senhor, toma conta. E ele foi lá, falou com as irmãs dele, e aí a irmã dele catou e levou ele para dentro. Nunca mais ele voltou no meu portão. Então Deus tomou conta, Deus respondeu às nossas orações, Deus manteve o controle, não houve escândalo, não houve nada, e não importa as dificuldades, Deus é Deus, nós temos que nos submeter a Ele, amém? E aí nós vemos aqui, no versículo 6 do capítulo 3, quando disse assim, disse mais Deus a Abraão, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Deus se revelou a Moisés porque Deus tinha um propósito para Moisés. Lógico que foi numa sarça ardente, eu fico imaginando você andando, e aí de repente você vê uma moita pegando fogo, e aquela moita vai falar para você, eu sou Deus, né? Eu sou Deus. Foi isso que aconteceu com Moisés. Hoje em dia, Deus quer revelar com a gente, já está aqui. O que Ele quer falar comigo, está aqui. Não usa mais moita, não usa mais ninguém. O que Ele tem que falar comigo, Ele vai falar comigo. Ele pode me usar para falar com vocês através da palavra dEle. Amém? E aí, Deus, quando falou com Moisés, Ele precisou se revelar a Moisés, porque Moisés estava o povo estava 430 anos sem ter a direção, sem ter a comunhão com o Senhor. E eles estavam escravos de um povo que estava querendo, de uma certa forma, acabar com eles. Os homens, a ordem era para acabar com eles. Mas aqui, o Senhor tinha um propósito. E aí no versículo 7, quando fala assim, olha, então disse o Senhor, de fato tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Aqui Deus mostra 3
fatos que são muito importantes da vida dele, que nós precisamos ter para nós. Que nós precisamos estudar, que nós precisamos entender e que nós precisamos saber que Deus pode falar conosco dessa maneira. O primeiro deles, nós precisamos saber que Deus tem visto as nossas aflições. O homem tem uma tendência natural de ser imediatista. Quem aqui de vocês ora quando você está numa enfermidade e você ora, Senhor, me cure no ano que vem? Tem alguém aqui? Ninguém? Senhor, me cura no mês que vem, eu não aguento mais. Alguém? Você ora para ser curado quando? É agora. É agora. Nós queremos que Deus haja em nossas vidas, mas Ele tem que agir agora. E eu, particularmente, já vi pessoas, porque, sabe, quando Deus se revelou aqui, nós falamos assim, mas isso foi lá, naquele tempo. Hoje em dia, não é assim. Todo mundo conhece Deus. É verdade? É verdade isso? Eu conheço pessoas que só buscam a Deus, e aí Deus para eles é médico. Eu conheço pessoas que buscam a Deus quando estão nas dificuldades, e Deus é banqueiro. Eu conheço pessoas que buscam a Deus quando estão passando por problemas emocionais gravíssimos, e aí Deus é aquele psiquiatra. Eu conheço pessoas que buscam a Deus, que querem as bênçãos do Senhor, oram e determinam. Já falaram para mim, você está errado, porque você como cristão, você como pastor, você não crê na palavra de Deus, você tem que determinar para Deus. Eu falei, eu determinar para Deus? Você não tem fé? Você não acredita em Deus? Bom, eu sou servo, Ele é meu Deus. Eu estou aqui para fazer o que Ele quiser que eu faça. Não sou ninguém para determinar que Deus faça o que eu quero. Porque se for assim, é a minha vontade que está sendo feita e não a vontade do meu Deus. E eu oro para que a vontade de Deus seja feita na minha vida. Eu nunca orei para que a minha vontade seja feita. Então hoje em dia ainda existem muitas pessoas que buscam Deus não como Deus, mas buscam Deus conforme as suas necessidades. E aí estas pessoas nunca veem o que Deus faz por elas e nunca sabem que Deus tem visto as suas dificuldades, os seus problemas, as suas lutas. 53 anos, pastor Neil, pastor Viana. 53 anos. Eu fui membro dessa igreja aqui por muitos anos. Por muitos anos. Eu creio por volta de uns 40, né? Que eu fui membro dessa igreja. Então, eu acompanhei alguns problemas, acompanhei algumas lutas, mas como membro. O membro é bonzinho porque ele fica ali e não sabe tudo o que se passa, né? Mas quantas lutas nós passamos, quantas orações nós temos que fazer pelos irmãos da nossa igreja. Eu vou falar para vocês uma coisa que é pessoal, é minha. Não, vocês não precisam falar assim, eu tenho que fazer isso ou é assim que se faz. Não, é uma coisa que é pessoal minha. Eu acordei uma vez à noite e falei, por que eu acordei? Comecei a pensar, falei, me deu vontade de orar. Falei, Deus quer que eu ore por alguém. E me vieram pessoas ao coração e eu orei por essas pessoas. Todas as noites agora eu acordo de madrugada. Todas as noites eu acordo e eu oro. Eu oro por vocês, eu oro por aqueles que nos apoiam, eu oro pelas pessoas que eu não conheço. E sabe, pessoas vão me pedindo oração e eu não me lembro de todas as pessoas. Se vocês conseguem lembrar, parabéns para vocês. Eu não consigo lembrar. Então eu oro, Senhor, abençoe aqueles que me pediram oração, e eu nem me lembro o que é, mas o Senhor sabe. Então eu acordo todas as noites e eu oro pelas pessoas, eu oro pelos enfermos, eu oro pelas pessoas, eu oro pelos membros da nossa igreja, pelos visitantes da nossa igreja, eu oro por todos aqueles que se dedicam a sua vida ao Senhor. Porque eu vivo nesse meio, e nós sabemos as dificuldades, nós sabemos das lutas. E nós vemos as dificuldades que acontecem e nós temos que guardar para nós, e é nós e Deus, né? É nós e Deus. E aí, nós sabemos que da mesma maneira, e até muito mais do que isso, Deus sabe das nossas vidas e Ele vê as nossas aflições. Saiba você que você nunca está sozinho. O dia que você achar que você está sozinho, você está errado. Você saiu da vontade de Deus. Você não compreendeu a vontade de Deus para a sua vida.
Porque Deus sabe e Deus conhece a sua vida. Eu sou, olha, uma pessoa que gosta muito do exemplo de Jó. Lá na nossa igreja, quando eu vou falar de dificuldades, todo mundo já sabe que eu vou falar de Jó. Porque pensa bem, Jó perdeu todos os seus filhos, as suas filhas, perdeu todos os seus bens, perdeu tudo que tinha, sobrava sempre uma pessoa para levar notícia ruim, né? Sempre uma pessoa para levar notícia ruim. E ele perdeu tudo o que tinha, tudo. E quando ele chegou o último e deu as notícias para ele, o que foi que ele fez? Ele dobrou seus joelhos e falou: bendito seja o meu Senhor. Nu eu vim ao mundo, nu voltarei. E ele glorificou a Deus. Ele glorificou a Deus. Deus está presente, não importa aquilo que acontece em nossas vidas. Nós temos que ter uma comunhão, nós temos que compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. Sabe, servir a Deus é maravilhoso. Servir a Deus é uma bênção, é um privilégio. Deus deu a responsabilidade a mim e a você para pregarmos a palavra dele, para anunciarmos a salvação. As pessoas ficam falando: mas isso é o Senhor Jesus Cristo que vai fazer. Na cruz do Calvário eu me lembro bem que ele falou quando ele estava morrendo. A última coisa que ele falou foi: está consumado. Tudo que ele tinha que fazer nesse mundo ele já fez. Tudo que ele tinha que fazer ele já fez. Aí ele enviou o Consolador para nós, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e para que nós pudéssemos ter sempre a esperança, o entendimento, a comunhão com o Senhor através do Espírito Santo. Nós temos isso. Mas nós precisamos saber. Nós passamos por lutas e vocês vão continuar passando. Nós passamos lá em Alvilândia, eu não me lembro, pastor, de onde o senhor é, Natividade da Serra. Já ouvi falar muito do pastor, é um prazer conhecê-lo, né? Todos os pastores e todos aqueles que estão se dedicando, estão indo, né? Caminhando para servir ao Senhor. Nós sabemos que servir ao Senhor é apenas uma coisa que Deus nos deu e nós temos que fazer com o coração, nós temos que fazer com integridade. Quando eu fui para o Lar Efrata, em 1991, novembro de 1991, eu fui para lá e eu era uma pessoa extremamente dura. Extremamente dura. E o Senhor trabalhou na minha vida. E o Senhor me quebrou, o Senhor me mudou, o Senhor me transformou. E o Senhor fez a vontade dele na minha vida. Olha eu aqui. Olha eu aqui. Eu sempre falo, Deus me deu uma promoção. É bom servir ao Senhor. Você nunca volta para trás, você sempre vai para frente. Porque o Senhor sempre tem algo melhor para você. Amém? E aí aqui nós vemos assim, olha, Deus vê a nossa aflição. Depois fala assim, olha, no versículo 7, então eu tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o quê? O seu clamor. Sabe, quando nós estamos passando por dificuldades, às vezes nós guardamos para nós mesmos, mas nós temos que orar, e nós temos que ter pessoas que orem por nós. Eu faço parte do grupo dos varões aqui da igreja, e eu acompanho sempre o que acontece, né? Pelo menos no grupo dos varões, né? Eu acompanho sempre tudo que vocês estão fazendo e tudo que vocês querem fazer, e as notícias, eu acompanho por vocês. Então, e assisto os cultos quando é possível, domingo de manhã, assim, né? Eu não vou participar lá porque a escola dominical é a Mônica e a Karina e outra irmã que toma conta lá, e eu cuido da minha mãe. Então, eu acompanho, vou lá no celular e mando sempre mensagem. Bom dia, irmãos. Estou com vocês, né? Estou aqui. Então, nós sabemos que se Deus vê as nossas aflições, Ele também ouve o nosso clamor. Sabe, nós servimos ao nosso Deus. Foi cantado aqui que nós temos apenas um Deus. Nós temos que servir a um Deus. E nós temos que viver para um Deus. Nós temos que viver para um Deus. Tudo bem, né? Eu conheço pessoas, como eu falei, que tem o Deus que é o médico, o banqueiro, tudo. Mas o Senhor, Ele é todas as coisas em nossas vidas.
E nós temos que nos colocar nas mãos dele, para que a vontade dele seja feita em nossas vidas, para que nós possamos refletir a Jesus Cristo em nossas vidas. E isso acontece, pastor Neil, quando nós passamos pelas dificuldades. É nas dificuldades que nós conhecemos os irmãos, que nós conhecemos aqueles que são fortes, aqueles que nós podemos contar, aqueles que nós podemos confiar, aqueles que nós podemos saber que, se precisar, eles estarão do nosso lado. Às vezes você pode pensar assim: o pastor não vai sentir falta. O pastor sente falta. Na nossa igreja ela é pequena, né? É pequena. Mas na nossa igreja faltou 2 vezes, eu vou visitar. Eu sei que aqui são 13, né? Tem a sua diferença, mas na nossa igreja é pequenininho, faltou 2 vezes, eu vou lá. Tudo bem, posso ajudar, estou orando por você, o que está acontecendo? Estou sempre lá apoiando. E aqui, nós podemos ter uma grande lição, irmãos. Como igreja, não importa o que aconteça em nossas vidas, nós temos que orar, nós temos que clamar, porque existem pessoas no mundo que estão indo para o inferno. E aí nós olhamos e falamos assim: olha, mas eu prego, eu falo, eu ensino, eu oro pela pessoa, e a pessoa não quer servir a Deus, não quer ter nada com Deus. Quem aqui tem o poder de salvar a vida de alguém? Nós fazemos isso? Nós somos mensageiros, nós somos os carteiros do Senhor, nós somos servos, nós somos aqueles que têm a palavra do Senhor e nós levamos a palavra de Deus para as pessoas. A ação é do Espírito Santo, é Ele quem vai convencer, é Ele quem vai falar no coração das pessoas. E aí o chamado irresistível foi que em 71 eu estava sentado. A igreja era muito menor do que isso, muito diferente, mas eu estava sentado nessa direção e o pastor estava pregando, e o pastor fez o apelo, e eu era extremamente tímido. Vocês podem não acreditar, hoje em dia eu falo até dou bom dia até para morto, né? Mas eu era extremamente tímido. E aí, quando o pastor fez o apelo, Deus sabendo da minha condição, eu nem vi. Quando eu vi, eu estava lá segurando a mão do pastor e falando: eu aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Foi irresistível para mim. Foi irresistível. Nada me deteve, nada me segurou. Porque o Senhor fez um chamado e olha eu respondendo ao chamado do Senhor. Sabe, talvez nós pensamos que não adianta falar com alguém. Não adianta eu ter tanto trabalho de orar, de dar testemunho, de visitar, de ajudar, de estar sempre ali, porque o coração daquela pessoa é duro. Mas Deus quebrou o seu coração, né? Deus mudou a sua vida, né? Você hoje tem certeza que você vai para o reino, para os céus, porque o Senhor falou ao seu coração e você aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? E hoje você tem essa esperança? E você é exatamente o que aquela pessoa era. Ou você era exatamente o que aquela pessoa é. Com um coração tão duro e tão igual quanto aquela pessoa. Porque a ação não é sua, a ação é do Espírito Santo. E aí a palavra de Deus nos diz assim: tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Nunca pense que o Senhor não sabe e não conhece a sua vida. Às vezes nós podemos olhar, né, estar num lugar onde nós olhamos assim: ninguém me conhece, não, aqui ninguém está junto comigo, tal. Posso fazer o que eu quiser, porque o pastor não vai saber, a igreja não vai saber, ninguém vai saber. Deus sabe. Deus sabe. O seu compromisso não é com seus pastores, o seu testemunho é, a sua vida é, mas você vai prestar contas a Deus, e Deus conhece a sua vida. Porque você pode se ocultar do seu pastor, você pode se ocultar da sua igreja, você pode se ocultar da sua família, mas você não pode se ocultar de Deus. Deus conhece a sua vida. E Ele conhece o seu clamor, Ele conhece tudo o que você faz, Ele sabe do seu coração. Ele sabe do seu coração. Por isso Ele fala: eu conheço os seus sofrimentos. Eu conheço os seus sofrimentos. Jó, passou tanta coisa, e ainda teve alguns amigos que foram ali para apoiá-lo, olharam para ele: esse cara é pecador, não pode ser.
Esse cara pecou contra Deus e tudo que está acontecendo na vida dele é castigo. É castigo, é punição de Deus para a vida desse pecador. Confessa o seu pecado e dá glória a Deus. Confessa o seu pecado e dá glória a Deus. Nós não temos que olhar o que se passa na vida das pessoas, nós temos que orar pelas pessoas. Sabe, quando Deus falou lá em Mateus capítulo 28, que é para nós irmos e anunciarmos, fazermos discípulos, e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é para que nós possamos cumprir o ID que o Senhor Jesus nos está dando. Nós temos que fazer aquilo que o Senhor está mandando nós que venhamos a fazer. Quando eu comecei a frequentar essa igreja, eu não me lembro, irmã Divina, quantas pessoas tinha aqui? Umas 30 pessoas mais ou menos, não era isso? E aí eu era criança, eu não tenho noção assim, né? Mas 13. Então, mas eu me lembro que quando... Não, eu comecei em 66. Uhum. $35, 40. Então, né? Criança tem uma visão, então é bom falar com quem sabe, né? Então, nós vemos, essa igreja era muito pequena. Essa igreja tinha lá suas 40 pessoas. Quantos membros nós temos hoje aqui? Está por volta dos 300, né? Está por volta dos 300. Por que nós temos 300 pessoas aqui? Porque essa igreja está cumprindo o ID do Senhor. Essa igreja não está olhando a sua vida, não está olhando as suas dificuldades, não está olhando a sua limitação, mas nós estamos olhando e cumprindo aquilo que o Senhor nos deu para fazer, o chamado irresistível. E nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, e é por isso que a obra cresce, e é por isso que pessoas têm um encontro com o Senhor. E é por isso que eu agradeço a Deus, porque mesmo sendo pecador, mesmo sendo como Paulo que diz assim, o principal dos pecadores, quando eu fico muito feliz e muito grato a Deus, quando eu falo da palavra do Senhor e alguém manifesta a sua vida, entregando a sua vida ao Senhor. Eu fico muito feliz, porque foi a ação do Espírito Santo, mas se eu tivesse me calado, não seria eu o instrumento que Deus estaria usando naquele momento para falar à pessoa. Nós não salvamos ninguém, mas nós somos um instrumento de Deus aqui na terra. E é isso que nós temos que saber. E é esse o propósito dessa igreja. E é por isso que essa igreja cresce. E é por isso que vocês têm grupo de louvor, vocês têm coral, vocês têm trabalho na praça, vocês têm tantas coisas que vocês fazem. Eu vejo o trabalho das senhoras, né, que visitam as irmãs. Eu vi um grupo muito grande, fico feliz por isso. É isso aí, continuem. Vocês estão de parabéns, porque vocês estão fazendo um trabalho que Deus deu para vocês. Então continuem, porque Deus se agrada disso. E é isso que nós temos que fazer. Aí no versículo 8, fala que, olha, por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, para uma terra boa, espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perezeu, do eveu e do jebuseu. Deus tem um tempo certo para fazer a sua obra. Quanto tempo aquele povo estava sofrendo, mas Deus determinou o tempo que ele ia agir. Deus falou, é agora que eu vou, é agora que está pronto, é agora que a minha vontade vai ser cumprida, é agora que eu vou mostrar o meu poder, é agora que eu vou me revelar, e é agora que todas as nações ali vão saber que existe um Deus. Porque quando Deus agiu no povo de Israel, todas as nações ao redor puderam ver o que Deus fez. Abriu o mar vermelho. Quantos povos temeram? Porque nós temos visto e ouvido o que Deus tem feito no meio de vocês, e nós sabemos que vocês vão conquistar essa terra, por isso nós queremos servir junto com vocês. Vão me disfarçar, porque aquele povo lá nós não podemos vencer, então vamos lá, vamos falar que nós somos um povo distante, vamos pegar roupa velha, pão velho lá e vamos nos apresentar e vamos fazer paz com eles, porque eles vão conquistar a nossa terra. Sabe, quando Deus manifesta o poder dele nas nossas vidas como instrumento para servi-lo, e nós refletimos a imagem de Jesus Cristo, a obra de Deus é realizada. Não é a sua obra, não é a sua vontade, e não é nunca o seu tempo. É o tempo de Deus, é a vontade de Deus.
Vocês leram aqui em Hebreus capítulo 13, e eu quero ler em Hebreus capítulo 4, versículos 14 ao 16. A palavra de Deus diz: visto que temos um tão grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. O Senhor tem um propósito para a vida de todos nós, para todas as pessoas. Vocês cantaram aqui, né? João 3,16, João 3,16. E é um versículo que eu gosto muito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Mas aí tem que ser para todo aquele que nele crê. E como que eles vão ouvir se não há quem pregue? E como que eles vão crer? Como que eles vão seguir? Como que eles vão chegar ao Senhor? Se nós nos calarmos. Nós estamos aqui nesse mundo como igreja para fazer a vontade do Senhor. E eu fico muito grato a Deus, porque a base da minha vida espiritual foi nessa igreja. Tudo o que eu aprendi, e a maior parte da experiência e dos ensinamentos que eu tenho, foi tudo através desta igreja. Então eu sou muito feliz, porque não importa as dificuldades, não importa as lutas, não importa o que aconteça, nós temos que olhar para o nosso Deus e nós temos que permanecer firmes com o nosso Deus. No versículo 9, nós vamos ver aqui: e agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Aqui nós vamos ver a demonstração do amor de Deus. Nós vamos saber e nós vamos ver a demonstração. Ele fala: e agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Sabe? Agora vem o João 3,16 que vocês cantaram. Agora vem. Porque fala assim: e agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão. Quando Deus olhou para aqui, para este mundo, quando o Senhor olhou para este mundo, Ele olhou e falou assim: ih, Mauricinho, pecador, não vai para o céu não. Andresa, pecadora, não vai não. Não vai escapar não, pastor Carmo. Pastor Carmo é meu pai, tá? Carmo Rosa, José Antônio Rosa. Aí tem o João Carlos Rosa, e o meu irmão caçula é João Carlos Rosa. Tá tudo em família, não esqueça a minha herança. Então, olha lá, ó. Herança é bom, né? Não tem jeito, olha lá, já falou amém aqui, ó, já está confirmado. Então, olha, nós temos que ver a demonstração do amor de Deus. Porque quando nós nos dedicamos a servir ao Senhor, e nós vemos o propósito de Deus, e aí nós vemos o amor dele, e olha assim: pastor Carmo, poxa, mas ele é pastor, você vai para a igreja, você vai para o céu porque é pastor? Não, né? Você vai para o céu porque está aí na luta também? Também não, né? Pastor Viana, não, né? Neil também não, pastor também não, eu também não, principalmente eu, não vou. Eu vou para o céu porque não sou pastor da Igreja Batista. Eu vou para o céu porque não sirvo a Deus. Eu vou para o céu porque eu não prego a palavra de Deus. Eu vou para o céu porque eu aceitei a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. O resto é benefícios que Deus me deu. O resto é privilégios que o Senhor me concedeu. Tudo que vem em relação ao meu amor, à minha vida e o propósito de Deus para mim. Tudo o que aconteceu depois foi consequência do propósito do amor de Deus na minha vida. Eu não vou para o céu porque eu sou pastor. Eu vou para o céu porque eu sou salvo pelo Senhor Jesus Cristo. No versículo 10, ele fala que, olha: bem agora,
vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. É uma perguntinha. São José aqui, 90% deles já são salvos? Não. Vocês acreditam que 80%? Também não, né? 80%. Vamos lá, 50% salvos? Então, meus irmãos, nós não podemos colocar uma porcentagem, não vou abaixando porque, né? Mas nem todo, a palavra de Deus diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Hoje nós vemos muitas igrejas como comércio, hoje nós vemos muitas igrejas que pregam prosperidade, nós vemos muitas igrejas que fazem lá, venha e você vai ser abençoado, venha e você vai ter isso, venha e você vai fazer aquilo, venha para isso, para aquilo, mas eu não vejo falar, venha e você vai ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Não vejo. E aí muitas pessoas, muitas igrejas estão levando muitas pessoas ao inferno. Infelizmente, porque as pessoas acham que estão certas, acreditam por causa da sua fé, e eles acham que é assim que vão chegar a Deus. Acreditam que é assim que vão chegar a Deus. Quando eu mesmo falei do Evangelho para a dona Elizabeth, quando eu comecei a falar com ela, eu falei, mas a senhora vai para o céu? Ela falou assim, eu estou fazendo como? Eu falei, como? Porque eu estou lendo a Bíblia, porque eu estou indo na igreja, porque eu estou querendo aprender, porque eu estou querendo ter uma vida com Deus. Falei, mas a senhora e Jesus? Ela falou, como assim? Falei, não, até agora a senhora me falou só o que a senhora está fazendo, mas e Jesus? O que Jesus está fazendo na sua vida? O que Jesus fez na sua vida? Aí ela parou, pensou, aí eu pude explicar o plano de salvação para ela. Porque não é o que eu faço que me leva para o reino dos céus, é o que o Senhor Jesus fez. Quando ele falou está consumado, o propósito dele para a minha salvação foi concluído. A mim só me resta receber esse presente. A mim só me resta crer e obedecer e aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Então, irmãos, qual é a esperança para a Vila São José? Qual é o remédio para a Vila São José? Aí alguns vão falar, os pastores vão ter que trabalhar mais, né? Porque muitos acreditam que são os pastores que têm que fazer. Os diáconos, arregassem as mangas, diáconos. Arregassem as mangas, tesoureiros. Arregassem as mangas, você que é líder da igreja. A responsabilidade é sua. É você que tem que fazer. Eu, não. Sabe? Quando a palavra do Senhor diz agora, vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel, essa palavra é para você. É para você. Você tem Jesus no seu coração? Você tem uma responsabilidade com a sua vida e com a vida daqueles que te cercam. Nem que seja o seu testemunho, nem que seja você ter que aprender a refletir a Jesus Cristo. Nós temos uma responsabilidade com o mundo. Nós temos uma responsabilidade de anunciar, de falar. Quando boa parte dessa igreja foi lá para a Alvinlândia e fez aquele trabalho, agora tem ventiladores, agora está melhor, vai ficar melhor para vocês quando vocês forem lá. É ano que vem, né? Não, poxa vida. Eu tentei, né? Vai que dá certo. Então, não é ano que vem, no outro ano? Depois, lá, eu estou tentando, mas o homem corre. Mas tá, eu chego lá, não tem problema. Mas foi um prazer e olha, sabe, quando as pessoas começaram, porque mesmo tendo uma igreja lá, muitos não sabiam que tinham. E vou falar uma coisa para vocês, eu pintei a igreja de azul. Aí falou, olha, tem uma igreja nova em Alvinlândia, uma igreja azul. Nós já estamos lá há 9 anos pintando uma igreja, então agora eu tenho uma igreja nova lá? Não. Sabe, às vezes nós fazemos, mas não sabemos que não estamos alcançando todas as pessoas. Nem que isso tenha que pintar a igreja para saber que tem uma igreja lá em Alvinlândia, Batista, né? Nem que isso tenha que acontecer. Mas nós, quando o Senhor fala aqui, vem agora, Ele falou comigo, Ele falou com o Mauricinho, Ele falou com os irmãos, Ele falou com todos vocês, com todos nós. Nós temos uma responsabilidade de estarmos perante o Senhor, para que nós possamos falar aos nossos vizinhos, para que possamos falar aos nossos parentes, para que possamos falar com pessoas que os nossos pastores nunca vão conseguir falar, porque eles não sabem nem que existem. Não é verdade? Nós não somos onipresentes.
Nós somos às vezes mal presentes. Mal presentes, porque às vezes a nossa vida não permite que possamos estar em todos os lugares no momento que precisa. Mas nós tentamos fazer aquilo que é possível, aquilo que está ao nosso alcance. Mas o nosso Deus, Ele é onipresente. O nosso Deus, Ele é onisciente. E para que Ele se manifeste aqui no mundo, em todos os lugares, é você. É você que tem que estar lá falando do reino dos céus. É você que tem que estar anunciando a palavra de Deus. É você que tem que continuar a fazer aquilo que você faz aqui. Sabe, eu fico muito feliz, porque eu vejo que nessa igreja, quando eu participo da escola dominical e eu vejo professores novos, né, e falando com tanta propriedade, trazendo tanto conhecimento, eu falo, puxa, 53 anos, essa igreja aqui já está uma faculdade, né? Eu vejo pessoas falando com tanta propriedade, já é uma faculdade. Já está ensinando tudo aquilo que se pode ensinar. Por quê? Porque a nossa dedicação e o que nós temos do Senhor não é para guardar para mim, é para transmitir aos outros. Tudo aquilo que o Senhor faz na minha vida, não é para eu falar assim, olha, o Senhor me abençoou, o Senhor me deu algo, e eu vou agradecer a Deus e vou ficar quietinho na minha casa. Porque eu não preciso estar na igreja para servir ao Senhor. Já falaram isso para você? Já falaram. Eu não preciso. Inclusive alguém falou para mim, uma coisa, é da minha família, então eu posso falar mais tranquilamente. Falou assim para mim, olha, eu estou numa comunhão tão grande com Deus, eu estou numa vida tão grande com Deus, num relacionamento tão perfeito com Deus, que eu não preciso mais ir para a igreja. Esse relacionamento tão grande e tão perfeito com Deus, eu falei assim, então Jesus Cristo falhou. Por quê? Porque foi Ele que instituiu a igreja. Foi Ele que instituiu a igreja. Onde eu tenho comunhão com vocês? Onde que nós temos a comunhão? Quando nós estamos reunidos, nós somos a igreja. Quando nós estamos reunidos aqui para glorificar ao nosso Deus, para falar do propósito do Senhor, para anunciar a salvação e para falar o que Deus tem feito em nossas vidas, nós somos a igreja. Nós temos que estar em comunhão. E como eu posso amar vocês se eu não conheço vocês? Como? Né? Como eu posso brincar até com o pastor Carmo lá, não vou esquecer a herança, não adianta. Por quê? Porque, tudo bem, é brincadeira, eu nunca vou ter a herança dele. Né, mãe? Ah lá, ela faz assim, eu nunca vou ter herança. Ô, mãe, não vou ter. Olha o João Carlos lá. Dividir, João Carlos. Mas olha, isso, nós temos amor um pelo outro, nós temos a liberdade de brincar, porque se eu tivesse interesse nas coisas que ele tem, tadinho de mim, ele olhava para mim e falava, esse cara não me serve, só quer saber, não é do meu bem, é dos meus bens, né? E o Senhor Jesus, quando Ele olha para você, Ele enxerga exatamente isso, Ele enxerga exatamente o seu coração, não aquilo que você tem, mas aquilo que você é, aquilo que está no seu coração e aquilo que você quer fazer para Ele, e aquilo que você nem sabe que você pode fazer, mas quando você se dedicar a servir ao Senhor, você vai descobrir que você pode. E olha, irmãos, 53 anos não é nada, não é nada, porque enquanto o Senhor Jesus não voltar, esta igreja vai estar com as portas abertas, pregando a palavra do Senhor. E olha, eu sou testemunha de quantas coisas aconteceram nesta igreja, de quantas lutas, quantas dificuldades, quantos problemas, e nós estamos firmes, nós estamos firmes, nós estamos servindo ao nosso Deus. E nós temos que continuar servindo ao nosso Deus, porque a nossa vida não é agradar a homens, é agradar a Deus. E quando nós temos essa comunhão com Deus e nós temos com essa vida com o Senhor, nós vamos passar a ser cada vez mais úteis ao nosso Deus. E quando Deus falou assim, olha, vem agora. Engraçado que quando Ele falou isso para Moisés, só vieram desculpas, né? Só vieram desculpas. Moisés começava a apresentar as desculpas e Deus falava, mas não sou eu que fiz a língua? Não sou eu que fiz isso? Eu sou o Senhor, eu sou o que sou. É assim que você tem que me apresentar aos homens. E cada vez que Moisés dava uma desculpa, o Senhor não aceitava a desculpa dele e o Senhor dava o propósito para Moisés. E até que Moisés falou, tá bom, eu vou. Mesmo que o Senhor tenha se irado contra ele, né? Mas ele falou, tá bom, eu vou. E aí, eu gosto de Isaías, quando o Senhor fala, a quem enviarei?
E quem há de ir por nós? Este chamado é irresistível. Esse chamado é para você. Sabe, às vezes você acha que fala assim, você pode falar no seu coração, mas eu já faço tanto para Deus. E Deus faz muito mais por você. As misericórdias dele se renovam a cada manhã, e você não é consumido por causa disso. Porque se não fosse isso, você seria consumido, porque cada dia que passa você é um miserável pecador. Cada dia que passa você falha em servir ao Senhor. E cada dia que passa Ele demonstra o amor dele na sua vida, fato de que você está aqui glorificando a Ele. Fato de que você está aqui servindo a Ele. E fato de que Ele ainda vai te dar algum tempo de vida para que você possa continuar realizando o propósito dEle. Parabéns, Igreja Batista em Vila São José. Eu agradeço o privilégio de estar trazendo a palavra do Senhor a vocês. Não estou aqui para puxar a orelha de ninguém, não é meu propósito, nem tentei fazer isso. Mas é que nós temos um propósito com o nosso Deus. Talvez nós não venhamos a nos dar conta da nossa responsabilidade, mas o chamado do Senhor é irresistível. Seja para aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, seja para servir ao Senhor, seja para retornar à comunhão com a igreja, seja para ser batizado, seja aquilo que Deus está colocando no seu coração. Submeta à vontade do Senhor, porque não existe nada melhor para as nossas vidas. Amém? Para quem eu passo a palavra? Pastor Viana.